Capítulo 12. Política. A política busca estabelecer um consenso social que permita a convivência. Sabemos que nem todos pensam da mesma forma e não possuímos os mesmos interesses. Assim, é inevitável a necessidade de criar leis para estabelecer direitos e deveres capazes de garantir a organização da sociedade. Frente ao assunto, há muitas questões a serem respondidas. A primeira é: um cristão deve se envolver com política? Essa pergunta é, de certa forma, sem sentido, pois estabelecemos relações políticas em cada uma das nossas interações sociais. Ao falar sobre política, é comum pensar em um Congresso Nacional, onde as decisões tomadas ocasionam impactos na vida de muitos. No entanto, existem políticas a serem definidas e seguidas nas escolas, nos clubes, nas igrejas e até em grupos de amigos. Afinal, é preciso estabelecer detalhes como: os custos das jantas serão divididos pelo grupo ou cada anfitrião arca com as despesas quando decidir promover um encontro. A verdade é que a política está em absolutamente tudo. Até mesmo dentro de um lar, é necessário que os pais estabeleçam entre si certos parâmetros, inclusive em relação à educação dos filhos. Se faltar política, provavelmente não faltará confusão. Tratando-se de um lar cristão, grande parte da política a ser seguida está definida na Bíblia, como, por exemplo, a manutenção da fidelidade. No entanto, dentro de lares sem vínculo com Cristo, existem pessoas que estabelecem regras próprias, até mesmo para a conduta sexual. Muito além de indicar princípios conjugais, a Bíblia nos traz uma política instituída pelo próprio Deus, que define o nosso modo de viver. Assim, podemos dizer que cada um dos nossos princípios correspondem a um ato político. Somos instruídos a seguir as leis de nossas nações. O apóstolo Paulo foi bem enfático. Ele nos ensinou: é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês também pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, versículos 5 a 7. Mais uma pergunta importante: devemos misturar política com religião? Ao perguntarmos para o mundo se devemos misturar política com religião, com certeza a resposta será de que não devemos, pois muitos desejam nos manter em silêncio o máximo possível. Os apóstolos foram proibidos de pregar sobre Jesus. Mesmo assim, desobedeceram. Ao serem questionados pelo sumo sacerdote, a resposta foi: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Atos 5, versículo 29. Nesse sentido, a política e a religião já estão absolutamente misturadas. É impossível separá-las. Cristo manteve uma conduta política exemplar, mesmo sem jamais se envolver com os governos desse mundo. Ele foi bem direto ao ensinar o povo a diferenciar entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Cabe a ressalva de que Cristo jamais obrigou alguém a segui-lo. Afinal, segui-lo é uma honra, um grande presente. Ao ser preso e questionado por Pilatos, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, versículo 36. Jesus não se envolveu com o governo terrestre entre os judeus. Mas é um grande erro pensar que ele não interferiu na política. Os ensinamentos de Cristo sempre estiveram destinados a impactar todas as nações.
Isso já aconteceu e continua acontecendo por meio de seus servos. Todo cristão é um representante do reinado do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo evidenciou. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. Outra boa pergunta é: um cristão deve se envolver com a política deste mundo? Da mesma forma que o reino de Jesus agora não é deste mundo, seus súditos também não são daqui, como o apóstolo Paulo evidencia. Ele disse: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 17 a 20. Caro ouvinte, perceba o contexto. Paulo está dizendo que somos cidadãos do céu, de forma que o nosso pensamento deve estar nas coisas de Deus, acima de todo o resto. Mas nós estamos no mundo e precisamos interagir. É por isso que Paulo também nos ensinou a sermos submissos às autoridades de todas as nações. É claro que essa submissão só vai até o ponto onde não ocasione desobediência a Deus, conforme já foi mencionado. Apesar de não pertencermos a esse mundo, estamos aqui para cumprir uma missão, como o próprio Cristo nos mostrou quando orou ao Pai, dizendo: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17, versículo 14 a 19. Na oração feita por Jesus, está bem claro que seus súditos não são deste mundo, mas também está claro que fomos enviados para cumprir um propósito. Temos a missão de dizer a verdade. Volto a repetir, somos embaixadores de Cristo, exercendo uma política capaz de salvar vidas. Entretanto, o mundo não deseja nossa presença e nos persegue por conta da obra que devemos realizar, como Cristo ensinou. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês. Mateus 5, versículo 11 e 12. Se o mundo conseguir nos calar, então nos tornaremos inúteis, como Jesus nos avisou claramente. Ele disse: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5, versículo 13. Há religiosos que pensam que o cristão não deve exercer influência na sociedade. Isso seria o mesmo que dizer que o sal deve permanecer guardado em um recipiente qualquer. Nesse caso, pergunto: do que adianta o sal se não for misturado em uma grande quantidade de massa para que lhe dê sabor? Da mesma forma, do que adianta a igreja se for para ficar enterrada entre as quatro paredes de um templo? Obviamente, o sal precisa ser misturado a algo para que seja realmente útil como tempero.
Do mesmo modo, nós cristãos devemos estar absolutamente misturados com as massas da nossa nação, de tal forma que toda ela seja temperada por nossa influência. Estar no mundo não significa se tornar do mundo. O aviso é bem claro. A Bíblia alerta: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Realmente muitos cristãos não estão temperando o mundo, mas sendo temperados por ele. Isso não pode acontecer, pois nossos princípios devem permanecer inegociáveis. A verdade não nos permite estar em harmonia com o mundo. Não devemos ter as mesmas metas e os mesmos anseios de quem pensa em si mesmo em primeiro lugar. Não devemos nos entregar a desejos nocivos. Essa é a verdadeira separação. E sempre que dissermos a verdade, estaremos exercendo influência política, direta ou indiretamente. É exatamente por isso que somos odiados. Jesus nos ensinou: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, versículo 14 a 16. Outra boa pergunta: se não pertencemos a esse mundo, como podemos nos envolver com a política nacional? Muitos afirmam que não devemos nos envolver com a política nacional, por não sermos cidadãos do mundo. Porém, se assim o fosse, também não poderíamos ser juízes. Afinal, como poderíamos julgar alguém dentro de um país estrangeiro? Também não poderíamos ser policiais, pois como iríamos representar a justiça de um país que não nos pertence? Todos os que se convertessem ao Senhor deveriam abrir mão imediatamente de exercer qualquer cargo público, ou seja, concurso público estaria fora de cogitação. Nem ao menos poderíamos votar, pois isso seria absolutamente errado. O voto também é uma forma direta de influenciar e interferir em uma nação. Alistar-se no exército seria uma grande ofensa, pois estaríamos enganando o reino terrestre e traindo o reino do céu. Apesar de um cristão pertencer ao céu, estamos no mundo e precisamos interagir. O que significa exercer os nossos direitos e deveres, sempre pensando na honra e glória de Deus. O apóstolo Paulo tinha cidadania romana. Ele podia ter se envergonhado de sua cidadania e tê-la renegado, pois os romanos oprimiam os judeus, bem como a muitos outros povos. Mas Paulo não renegou sua cidadania terrena e utilizou-se dela. A Bíblia relata: o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Atos 22, versículo 24 a 28. Assim podemos considerar, sem nenhuma vergonha, que exercemos uma cidadania humana, que sabemos ser passageira e desimportante, mas deve ser utilizada.
Trata-se de algo que será totalmente aniquilado, juntamente com o nosso corpo corruptível, mas que hoje serve para avançarmos em nossos propósitos. Não existe nenhum indício na Bíblia de que um cristão está proibido de atuar em qualquer cargo legítimo existente em sua nação. O problema não está nos cargos, mas em como agimos perante a eles. Se determinado cargo nos induzir ao pecado, aí sim teremos motivos para renunciá-lo. Não podemos participar da corrupção deste mundo. A Bíblia nos ensina: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, versículo 14 a 16. Em resumo, a mensagem é de que teremos problemas se tentarmos andar lado a lado em uma mesma missão com pessoas sem fé em Deus. Mas afinal, qual é a nossa missão? É pregar o Evangelho, mas também é dar condições para que o Evangelho seja pregado. É muito fácil um cristão afirmar que não devemos nos envolver com política, e sim nos concentrarmos nas coisas de Deus. O difícil é conseguir se concentrar nas coisas de Deus quando se vive em um país onde os cristãos não possuem nenhuma influência política. Se nenhum cristão participasse da política, nossas nações estariam, inevitavelmente, nas mãos de todo tipo de gente que luta contra Cristo. E quando uma nação possui um domínio anticristão, torna-se muito difícil pregar ou exercer qualquer ato correlacionado à fé. Dessa forma, cada cristão, em cada cargo exercido, ajuda a obra a avançar, direta ou indiretamente. Volto a repetir um precioso versículo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. Vamos utilizar como exemplo a Argentina. Lá, cerca de 70% da população se declara cristã. Mesmo assim, o aborto foi legalizado. Isso significa que os cristãos falharam em zelar pelos princípios éticos e morais coerentes com a Bíblia ao exercerem o poder de voto. Agora vigora na Argentina a ideia de um aborto seguro, legal e gratuito. Isso significa que os assassinatos desses bebês serão financiados por toda a população, incluindo os 70% que se declaram cristãos. É isso que acontece quando os cristãos perdem influência política e social. Nesse caso, continuaremos participando das decisões tomadas, mesmo sendo contra nossa vontade. Os grandes capitalistas investem pesado em candidatos que os representem, buscando assegurar a manutenção de suas fortunas. Os comunistas, da mesma forma, tendem a escolher com cuidado os candidatos que estão dispostos a fazer suas ideologias avançarem. Já os cristãos, mesmo aparentando corresponder a uma maioria em muitos países, carecem de mais dedicação, seja como eleitores ou como candidatos. E o pior é que permitimos que pessoas com ideologias terríveis se misturem aos cristãos, só porque algumas ideias são similares. Nos colocamos em julgo desigual com eles. Uma coisa similar pode facilmente corresponder a algo absolutamente falso. Devemos tomar mais cuidado com os lobos devoradores misturados com as ovelhas. Outra pergunta muito importante é: devemos lutar para transformar o cristianismo na religião oficial de nossa nação? Não podemos esquecer que, apesar de exercermos uma cidadania humana, somos cidadãos do céu, acima de todo o resto. Não estamos lutando para estabelecer o reino de Deus aqui, no mundo agora.
mas sim para que as pessoas escolham renunciar ao mundo e possam tornar-se cidadãos do reino de Deus. Ninguém pode ser obrigado a seguir Cristo. A humanidade já cometeu esse erro, mesmo sem ter qualquer base bíblica. Um cristão deve defender seus princípios, onde quer que esteja, sem se esquecer de que crer é uma decisão pessoal. Ser verdadeiramente cristão não é, e nunca foi, um caminho cômodo. Sempre foram e sempre serão poucos os que realmente estão dispostos a trilhá-lo. Jesus ensinou: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, versículo 13 a 14. É exatamente por isso que, em um país de 70% de cristãos, existe espaço para a legalização do aborto. Oprimir o próximo não faz parte de nossa política. Paulo nos dá um ótimo exemplo de como exercemos a política. Ele ensinou: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos para a verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5.